Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ler em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Jesus é o caminho para o Pai. Glória a Deus. Jesus é o caminho para o Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glorioso Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai celestial, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor Jesus que Jesus Cristo deixou uma promessa para os apóstolos, para os seus discípulos e para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que creem no Pai, para todos aqueles que se entregaram para Jesus. Esta promessa é para toda a sua igreja, para todos os servos de Deus. Ele deixou esta palavra. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos
Jesus agora ora ao Pai: Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Foi a promessa que Jesus fez. Ele viria nos buscar e nos levar para estar aonde Ele está. Aleluia, para estar com Ele. Ele rogou ao Pai para que se cumprisse essa promessa, pedindo para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós, quando aceitamos a Jesus, passamos a ser filhos de Deus, passamos então a ser herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Tudo que Jesus Cristo tem, aleluia, toda a sua glória, Ele irá nos mostrar, Ele irá repartir conosco, aleluia, glória a Deus, toda a sua glória, aleluia. Ele pediu ao Pai, Ele rogou ao Pai, dizendo: Pai, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos cidadãos do céu, herdeiros do céu. Glória a Deus. Tudo isso por meio de Jesus Cristo. Tudo isso por amor a Jesus, pela graça de Jesus. Tudo isso pela obra que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário, por toda a humanidade, pela nossa vida, pela nossa família, por todas as almas. Aleluia, nós seremos salvos, iremos entrar no paraíso, assim como aquele ladrão, aleluia, se arrependeu na última hora, dizendo: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tudo isso pelo mérito de Jesus, não é pelo nosso mérito. A única coisa que nós devemos fazer é santificar a nossa vida, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Seguir a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Temos que amar nosso próximo, temos que amar a Deus acima de todas as coisas, temos que amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, com todas as nossas forças. Ou seja, temos que se entregar para Deus em espírito, alma e corpo. Toda a nossa vida tem que ser entregue a Deus, tem que ser consagrada a Deus, tem que ser santificado a Deus, em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. É a glória de Cristo, a glória de Jesus vai se revelar para a igreja, vai se revelar para o povo de Deus, e nós seremos, aleluia, arrebatados, nós estaremos com Ele para sempre, glorificando a Ele na cidade santa, na Nova Jerusalém. Nós iremos glorificar a Ele para todo sempre. Então nós não podemos turbar o nosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
Disse Jesus: cremos em Deus, credes também em mim. Então a Bíblia está dizendo que a salvação vem por intermédio de Jesus. A salvação vem por intermédio de Cristo. Não adianta o homem dizer que tem fé em Deus. Não adianta as pessoas dizerem que têm fé em Deus, mas não querem aceitar Jesus, não querem confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É Jesus que está dizendo: creio em Deus, mas creio também em mim. Foi Jesus quem disse no capítulo 14 de João, no versículo 1, e ele também disse no versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém se achega a Deus sem receber Jesus em sua vida. Ninguém se achega a Deus sem primeiro passar pelo Filho. Jesus Cristo, Ele é aquele que Deus enviou. Deus enviou o seu único Filho. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, sem Jesus, não tem perdão dos pecados. Sem Jesus, não tem a graça, não tem a salvação. Sem Jesus, o homem não vai chegar ao céu, não vai morar com Deus. Sem Jesus, o homem não tem a sua morada garantida, a qual Jesus foi preparar para ele. Aleluia! A Bíblia diz também, aleluia, em João capítulo 3, no versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Todo aquele que rejeita Jesus, que não crê em Jesus, todo aquele que não quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, e não quer se arrepender dos seus pecados e passar pelas águas batismais para ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, para ter comunhão da igreja, para poder participar da carne e do sangue de Jesus Cristo. Todos aqueles que rejeitam este ensinamento, essa palavra, aleluia, a Bíblia diz que não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, porque está em pecado, está em condenação. A ira de Deus será despejada na vida dessas pessoas que rejeitam a Jesus Cristo. Sendo que Deus quer perdoar, Deus quer livrar a humanidade da sua ira, Deus quer livrar a humanidade da condenação. E a única maneira de receber o livramento é se entregando para Jesus, é confessando os pecados para Jesus.
aquele que guarda as palavras de Jesus. Aqui mesmo em João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aleluia! Está entendendo? Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has manifestar a nós e não ao mundo? Fez uma pergunta para Jesus. Aí Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia! Todo aquele que recebe a Jesus, todo aquele que guarda os mandamentos de Jesus, ele tem o amor do Pai, tem o amor do Filho, e também tem o Espírito Santo Consolador em sua vida. Passa a ser agora a ira do Pai é retirada, e agora o homem recebe o amor do Pai, o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo passa a habitar em sua vida. Aí passa a ser a morada. A ira é tirada. O que tira a ira de Deus sobre a vida do ser humano é o ser humano se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus e guardar os mandamentos, praticar os mandamentos. Aí a ira é anulada, a condenação é anulada, e o homem é salvo, é perdoado, é justificado, é lavado, é remido no sangue de Jesus. E agora passa a ser amado, amado do Pai, amado do Filho e amado do Espírito Santo. Os demônios saem, a princesa sai, o pecado sai do coração, sai da mente, sai do corpo, a pessoa é purificada, transformada, e ela é a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, levante a mão da glória a Deus. Deus quer tirar a ira, mas o homem tem que se arrepender. Deus quer perdoar. Em Isaías, a Bíblia diz que Deus é grandioso em perdoar. Ele quer perdoar o homem. Isaías capítulo 55. Isaías 55, a Bíblia diz, no versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus é grandioso em perdoar. Ele está pronto a perdoar aquele que se converte dos seus maus caminhos, aquele que abandona o mau caminho, aquele que abandona os seus maus pensamentos, né? E
E o homem maligno, os seus pensamentos, tem que abandonar, tem que se converter dos maus pensamentos. O homem maligno, Deus quer salvar, Deus quer perdoar, mas tem que se arrepender do tráfico, que tem que se arrepender do homicídio, tem que se arrepender da criminalidade, tem que abandonar a facção, tem que abandonar as drogas, tem que abandonar a maldade, e tem que praticar o bem, tem que praticar a justiça, tem que andar no caminho reto, tem que praticar o juízo, a justiça, para que Deus possa perdoar, para que Deus possa salvar. Deus quer perdoar, Deus quer salvar, mas o homem tem que se humilhar, o homem tem que abandonar o seu orgulho, tem que abandonar a soberba, tem que abandonar a vanglória, tem que abandonar a exaltação, tem que abandonar a avareza, tem que abandonar a mentira, tem que abandonar as vaidades, tem que abandonar os prazeres do mundo, tem que se arrepender, se converta, tem que se deixar o seu caminho, aleluia, tem que deixar o seu caminho, o caminho torto, o caminho da perdição, e andar no caminho que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho. Tem que entrar no caminho de Cristo, tem que receber a Cristo, tem que entrar pela porta estreita que é Cristo, o caminho apertado é Cristo, aleluia. Jesus disse: entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos a que a encontrem. Tem que largar, tem que sair da porta larga, tem que sair do mundanismo, tem que sair, aleluia, da facilidade, porque a porta larga, o caminho espaçoso, conduz à perdição, está levando muitos para a perdição, para a morte eterna, para a condenação eterna, do lago do fogo, do inferno, do lago do fogo de enxofre. Todos aqueles que não foram achados, o seu nome escrito no livro da vida, será lançado lá, no lago do fogo de enxofre. Quantos que estão já lá no inferno, estão aguardando o grande dia do juízo, o grande dia do seu comparecer,